Luiz, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia, que está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 13. Jesus disse àquela mulher: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e não precise voltar ao poço. Conhecendo a vida daquela mulher, Jesus sabia o que ela precisava ouvir para que ela fosse trazida a uma vida de fé. Aquela mulher possuía uma vida amaranhada. Jesus não faz acepção de pessoas. Uma mulher imoral, banida da sociedade, surge com a sua vasilha para retirar a água do poço. Jesus olha para ela e lhe faz um pedido: por favor, me dê um pouco de água. E a surpresa da mulher pode ser vista na sua declaração no versículo 4:9. O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. O espanto daquela mulher por Jesus se deve a alguns fatos. Ela estava acostumada a ser rejeitada por todos devido à sua condição moral. Em sua cultura, os homens não conversavam com mulheres em público, e nem mesmo com as suas próprias esposas. Ela era samaritana e odiada pelos judeus. Jesus era judeu. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, assim como todos os seus objetos. Mas Jesus é a fonte da vida eterna. No versículo 4:10, então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e lhe daria a água da vida. Primeiro, ele estava sedento e a samaritana é que possuía a água. Segundo, ele começa a dizer que ela era uma pessoa sedenta e que ele possuía a água que poderia matar a sua sede. Jesus desperta sua curiosidade pelo tipo de água que poderia oferecer. No entanto, ela fala com ele um tanto quanto desconfiada. No versículo 11, mas o Senhor não tem corda nem balde, disse ela, e este é um poço muito profundo. De onde tiraria essa água viva, água vivente? Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus explica a ela as propriedades da água que lhe ofereceu. No versículo 13, então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Ela estava confusa, mas era esse tipo de água que ele queria. No versículo 15 nós vemos: por favor, me dê essa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais aqui buscar água. Só Jesus pode saciar a sede da nossa alma. Religião nenhuma pode saciar essa sede. Jesus sabe tudo sobre nós. Jesus mostra que conhece toda a sua vida. Ele mostra que ela era para depois mostrar quem ele é. Ele precisava tratar com ela. A vida imoral da mulher, ou seja, o seu pecado, Jesus quer tratar com o nosso pecado, porque nos ama e deseja que a vivamos uma vida plena. A revelação de quem Jesus era. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Para que a água viva jorrasse de dentro dela, seria necessário que ela reconhecesse quem era. Precisamos nos colocar no nosso devido lugar. Eu não tenho marido. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 e este que você tem agora não é. E de fato seu marido sim, você falou a verdade. Jesus conhecia toda a sua vida. Jesus nos ensina como é a verdadeira adoração. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Ela pergunta a Jesus sobre qual dos dois grupos estão certos. Jesus mostra que tanto os samaritanos como os judeus estão errados. Jesus disse: mulher, crê no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte e nem em Jerusalém.
Há pessoas dizendo, e nessa igreja, é nesse lugar que Deus está curando, fazendo milagres. Deus merece o louvor e não a denominação ou uma igreja física. Jesus mostra que a adoração verdadeira tem que ver com a salvação. Vocês samaritanos sabem muito pouco sobre como adorar a Deus e nem ao menos o conhecem bem. Mas nós judeus o conhecemos porque a salvação vem através do nosso povo, os judeus. Jesus é a origem da salvação. Nós temos que crer e confessar que a salvação vem de Jesus. A questão não é onde, mas quando e quem e como adorar. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. O que Jesus disse à mulher foi que a verdadeira adoração não se dá em um monte ou em um templo, mas no íntimo do ser humano. O que você precisa ver para adorar a Deus? Uma cerimônia ou um lugar que motive ou que estimule a sua religiosidade? Paulo ensina que isso é confiar na carne. Filipenses 3:3. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas. Deus está além das nossas emoções. Deus é real, Ele está conosco. Você crê nisso? Então adore a Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo, mas no seu íntimo, na realidade da sua presença. Jesus está falando da urgência dos verdadeiros adoradores. A esses são as pessoas salvas do pecado e que mantêm uma vida de comunhão com Deus. Jesus impõe à mulher a urgência de se tornar uma verdadeira adoradora. É para isso. Temos que adorar a Deus em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Precisamos nos colocar como verdadeiros adoradores. Em espírito, trata do nível de adoração. Em verdade, ter um espírito reto, com mãos limpas, sem pecado, com o coração puro, sem ressentimento. Jesus nos torna missionários. Versículo 29. Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Jesus estava se tornando naquele momento um missionário para trazer uma palavra, para trazer um conforto, uma cura àquele lugar. É assim que nós devemos receber o Senhor de coração. Palavra do Senhor deste dia. Amém, Jesus.